Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa preencher o teu coração com a palavra da vida eterna. O tema de hoje é Jesus Cristo, quando o dono abre mão de tudo. Eu já vou escrever o tema no quadro. É um tema que vai trazer coisas que você nunca escutou. Creio que vai agregar na tua vida espiritual. E se fizer o mesmo bem que fez na minha, creio que vai ter valido a pena esse estudo. Mas antes dele, nós vamos fazer aquilo que o Senhor também nos ordenou, conforme está escrito na Santa Palavra, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, onde o Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Deus associou uma promessa à fidelidade nas coisas que concernem a Ele. Daquilo que Ele nos abençoa, como sendo renda, salário, lucro, etc., Ele disse, 10% é meu. Então nós devolvemos a Ele. No caso, a casa do tesouro mencionada no texto bíblico é aquela onde há o mantimento. E para que ninguém confunda-se, mantimento não é salário do pastor. Mantimento é a verdadeira palavra do Senhor. E nos dias de hoje, este tema é extremamente significativo, por quê? Numa época em que há tantas igrejas por aí, cada um pregando uma coisa, não podem todos estarem corretos. Alguém tem que estar certo se estiver em harmonia com a palavra. Se ele não estiver, não vai estar certo. Então, compete àquele que vai devolver o dízimo, em primeiro lugar, pesquisar, para ver qual é, de fato, a casa do tesouro, onde se prega a verdade. E para isso a pessoa mesma tem que ser uma estudiosa da palavra. Quando eu falo estudioso, é ler efetivamente. Eu tenho que ler. Será que o que estão falando realmente está na Bíblia? Então essa pergunta eu tenho que ter ela respondida de forma bem clara para mim, antes de eu colocar a minha mão no bolso e devolver o dízimo aonde eu acho que devo devolver. O Ministério Quarto Anjo Advertência Final tem pregado aquilo que se encontra na Palavra do Senhor. Convido você a assistir os demais vídeos, são mais de 700 vídeos que estão só com pregações gravados no canal youtube.com/TV Advertência Final. E ali você pode então encontrar esta resposta por você mesmo. Eu não tenho como responder por você. O que eu posso dizer é também, além do que nós pregamos, aquilo que hoje o Ministério faz com os recursos que chegam. Eu não vivo de dízimos e ofertas, não recebo um centavo do que vem para a caixa, pelo contrário, sou ofertante e dizimista como você. Tenho a minha atividade secular e faço o trabalho de pastor como voluntário, assim como muitos outros que também estão associados a este ministério. Porém, o ministério está presente em 22 países e há sim várias pessoas que trabalham full time, tempo integral no ministério e são assalariadas. O salário delas é pago com o dízimo. Além disso, nós temos também materiais evangelísticos. Eu vou pegar aqui alguns. Esses são só uma pequena amostra. Nós temos mais de 10 temas de folhetos que são usados para o evangelismo. Você que está em casa, você que nos visita, pode pegar a quantidade que desejar e aí leva para casa e faz o teu evangelismo. Tudo que nós pedimos é que você não deixe o folheto parado em casa. O folheto foi feito para circular. Não tem custo nenhum. Tudo já foi pago pelos dízimos e ofertas. Você solicita e vai fazer o teu trabalho. Além disso, nós temos vários outros materiais de apoio também, não só em português, mas em vários outros idiomas. Nós temos materiais em inglês, espanhol, francês, italiano, alguma coisa em húngaro, romeno e alemão. Então, entre em contato, pode ser que nós tenhamos. Se é material em outro idioma, temos daí em PDF ou em outro arquivo eletrônico, você pode receber e no país onde está, imprimir
e fazer o trabalho. Eventualmente, se você estiver num país onde o ministério tem presença, pode ter o apoio do corpo local também. Para saber ou para entrar em contato conosco, quer para receber um estudo bíblico, quer para saber como apoiá-lo com os dízimos e ofertas, o nosso canal de comunicação é por meio do WhatsApp. Fora do Brasil, diz que 55, no Brasil, 41 99509 8425. E também, se for mais fácil para você, por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Colocado isso, me faltava apresentar também o projeto da construção da igreja sede, que está localizada em Curitiba, na rua Frei Lívio Paniza, número 530, quase divisa com o bairro Campo Comprido, ainda é bairro SIC, perto do terminal do Campo Comprido. Nós estamos na etapa 12 da obra, já estamos na fase de acabamento. Vamos colocar cisterna, o restante da hidráulica, metais, que são torneiras, e também terminar a parte elétrica que já foi iniciada, pintar e estaremos lá dentro em nome de Jesus. Peço orações, em especial por este projeto, porque temos que concluir num prazo curto. Portanto, são necessários recursos. A nossa meta é, em 60 dias, na verdade 65 dias, nós estarmos já com a construção finalizada. Para isso são necessários meios. Para quem não conhece o templo, adianto, não sei se vamos ter as fotos para apresentar hoje, mas adianto que é um templo humilde, com capacidade para 100 pessoas, atende à exigência mínima da legislação de Curitiba, onde ele está localizado, e também vai ter algumas salas anexas, são 2 salinhas para as crianças, para a escola bíblica, e estrutura para vídeo, para poder transmitir, e você que está longe, ser abençoado também. Portanto, o templo não é só para abençoar quem está na sede, mas sim o ministério global como um todo. Posto isso, meus queridos irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e aqueles que se prepararam poderão fazer a sua entrega enquanto cantamos. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus.
Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós queremos Te louvar, Te agradecer, porque nos trouxeste até a Tua casa de oração. Aqui viemos para receber as bênçãos espirituais. E nos deste o privilégio de apresentar, como corpo, como povo, pequenas contribuições em dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, porque tens Te lembrado de cada um de nós, abençoado as nossas atividades. Pedimos que continues abençoando o Teu povo. Abras as portas, quer do emprego, do lucro, da venda, da renda, daquilo que for necessário para cada um, a Deus. De maneira que todos no Teu povo não tenham falta, mas possam cobrir a despesa dos seus lares e também abençoar os pobres e a Tua casa. Vem estar conosco, Senhor, nesta segunda hora, no momento em que vamos estudar a Tua palavra. Fale, pedimos, aos nossos corações e às nossas mentes. Abra-nos os mistérios da Tua maravilhosa providência, as profundidades do amor infinito que o Senhor tem por nós e que ainda não foram reveladas. Usa-me como Teu instrumento e que seja eu meramente a voz, mas que a origem da revelação e as palavras venham do próprio Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Dá ao Teu coração, dá ao Teu povo, coração aberto para receber, e que eles saiam daqui repletos, Senhor, do Teu Espírito e do conhecimento da Tua vontade. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, antes de nós avançarmos para o estudo, nós vamos estar dedicando um pequeno período para orarmos pelos vizinhos da nossa igreja sede. Nós estivemos visitando os vizinhos, estivemos buscando os nomes, pedindo às pessoas se eles tinham algum doente na família para que pudéssemos orar por eles. E aqui nesses cadernos estão os nomes que foram levantados pelas duplas de irmãos que estiveram batendo nas casas. São vários nomes que estão aqui. Foram pessoas que pediram que estivéssemos orando por elas. E nós vamos estar orando a cada semana. Semana passada nós estivemos orando. Nesta semana também nós vamos estar orando, pedindo que Deus trabalhe no coração destas pessoas que estão aqui. E que quando a igreja abra, então os santos anjos do Senhor conduzam estas pessoas até a sua casa de culto. E lá elas possam receber a instrução, a verdade da palavra. Por essa razão, meus queridos irmãos, embora tenhamos orado aqui pela mensagem, quero dedicar um período especial, onde nós vamos estar orando por esses nomes aqui. Vamos interceder diante do Senhor. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Então vamos orar, pedir a Deus. E se você também quiser ser incluso na lista de oração, ou quiser que incluamos também parentes ou alguém que você conhece, próximo teu, que está precisando de cura, está precisando de que Deus opere na sua vida, então entre em contato. Eu já passei o número do WhatsApp, vou só reiterar, e nós vamos estar incluindo o nome aqui. 55, você tem que discar se estiver fora do Brasil. No Brasil, 41 99509 8425. Vamos nos ajoelhar novamente, irmãos. Vamos pedir a Deus por esses nomes que estão aqui. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas. Os céus testemunharam que há algumas semanas atrás estivemos visitando várias casas. Encontramos pessoas em diferentes situações ao redor da igreja sede. Anunciamos para elas de que em breve a casa do Senhor estará finalizada e elas poderão ter acesso para receberem as bênçãos que o Senhor deseja conferir a elas. Senhor, elas deram seus nomes. Elas têm necessidades. Há pessoas doentes, há pessoas carentes espiritualmente, há pessoas com fome de receber a Tua palavra. O Senhor conhece a todos. Pedimos hoje, Senhor, de forma especial por esses nomes.
que os teus santos anjos acampem desde já ao redor daqueles lares, que bloqueiem toda e qualquer influência dos anjos maus, e que estas pessoas tenham cada vez mais fome e sede de conhecer a tua verdade. De tal maneira que, quando for aberta a tua casa de culto a Deus, elas venham impelidas pelo teu Espírito e lá encontrem o que vêm buscar. Senhor, confiamos o caso delas nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos faça cooperadores teus em prol da salvação de cada uma destas almas. Esteja conosco e com eles, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora sim, nós vamos tratar do tema. O título, como colocamos há pouco, ele é Jesus Cristo, quando o dono abre mão de tudo. Vou escrever aqui. Jesus Cristo, dois pontos. Quando o dono abre mão de tudo. E a mensagem vai estar dividida em duas partes. A primeira parte é uma parte na qual nós vamos estabelecer a verdade de que Jesus, quando estava na terra, era 100% ser humano, como nós. Se ele estivesse aqui hoje, nós o tocaríamos, nós o abraçaríamos. Se ficássemos muito tempo aqui, ele também ficaria cansado como nós ficamos cansados. Veríamos que ele teria as suas limitações para ir até a sua residência, como nós temos também. Comeria como nós, se alimentaria como nós, também teria sede, ou seja, todas as sensações que nós possuímos, ele também teria. Isso demonstraria que ele é 100%, plenamente humano, mas é um conceito que hoje não é claro para a maioria das pessoas. Então a primeira parte vai ser estabelecer isso. A segunda parte, ela vai tratar exatamente desta questão, o dono abre mão de tudo. Eu não vou entregar essa segunda parte agora, porque ela vai ser uma novidade para todos, e daí eu gostaria que nós fôssemos descobrindo juntos por meio do estudo da palavra do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. E primeiro nós vamos para Hebreus, capítulo número 2. Hebreus capítulo 2. Obrigado, Linda. Versículos 17 e 18. Aqui a Bíblia fala de Jesus. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A Bíblia diz que ele foi em tudo semelhante aos irmãos, semelhante a nós, em tudo. Daqui entendemos que Jesus não era uma pessoa que se sobressaía na estatura, ele não era um gigante. E precisamos também desfazer alguns conceitos que estão arraigados com respeito a Jesus, principalmente quando as pessoas consideram os milagres que Jesus realizou. Normalmente, ao meditar neste ponto, a conclusão a qual as pessoas chegam é a seguinte: Jesus era diferente de nós, porque ele fazia coisas que nós não podemos fazer. E é justamente isso que nós queremos hoje, em primeiro lugar, desmistificar. Nós vamos ponderar, primeiramente, em algumas coisas que nós sabemos que Jesus fez. Por exemplo,
Jesus curava os enfermos, correto? Sim. Alguma dúvida quanto a isso? Jesus curava os enfermos. E as pessoas podem pensar, não, mas ele tinha poder de curar os enfermos, nós não temos. E aí, como é que fica? Eu poderia citar vários exemplos aqui de Jesus curando enfermos, porque até o apóstolo João fala que ele fez tantos sinais que se fosse para escrever em livros, não bastariam todos os livros que fossem escritos para registrar aquilo que ele fez. Um exemplo é o que está em Mateus 15, onde Jesus, no versículo 28, falou para uma mulher assim: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. Antes de eu ler o final do verso, a situação era: a mulher tinha uma filha, e a filha estava endemoniada, possuída de demônio, e ela clamou ao Senhor Jesus por libertação. Então Jesus disse: seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Alguém vai dizer assim: ah, mas será que os homens que não foram como o Filho de Deus, eles têm também esse poder? Irmãos, a Bíblia fala que sim. E eu posso, por exemplo, conduzi-los para o livro de Atos. E nós temos vários exemplos. Não foi um só, nem dois, nem três. Em especial o apóstolo Paulo foi um apóstolo que muitas vezes foi usado por Deus para que esses milagres ocorressem. Seria até interessante para quem tivesse tempo ler todo o livro de Atos, porque nós vamos ver como aos homens foi dado o poder de fazer aquilo que também Jesus realizou. Aqui em Atos capítulo 16, no versículo 16, a Bíblia relata o caso em que uma mulher também endemoniada se aproximou de Paulo. Diz o texto: e aconteceu que, indo nós para a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Nada diferente daquilo que aconteceu com Jesus, não foi assim? Por uma palavra, o demônio saiu. Também nós sabemos que Jesus, ele curava paralíticos, curava leprosos, curava pessoas acometidas de toda espécie de enfermidade. E será que isso também acontecia com os homens? A Bíblia diz que sim. No próprio livro de Atos, ela cita um caso de Pedro, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram.
E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Meus queridos irmãos, exatamente o que Jesus fazia também foi feito pelos apóstolos. E não só este milagre, ele não foi um fato isolado. Se vocês vão para Atos capítulo 2, no versículo 43, falando da igreja dos apóstolos como um todo, diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então o fato de Jesus ter feito muitas maravilhas e sinais não é evidência de que Jesus seria um ser humano diferente de nós. Afinal de contas, os seguidores dele fizeram a mesma coisa e podem fazer hoje também. Também há quem diga o seguinte: mas Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. Muitas vezes ele falava, né? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse assim, assim, assim. E quem conhece os pensamentos das pessoas é só Deus. Os homens não conhecem os pensamentos das pessoas. Será? Será que os homens não podem conhecer os pensamentos de outros homens? A Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 5, ela nos relata uma ocasião onde a Pedro foram revelados os pensamentos de algumas pessoas. Atos 5, a partir do versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, um segredo do casal. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Irmãos, o Espírito do Senhor revelou os pensamentos de Ananias e Safira para Pedro. Portanto, como é que Jesus sabia os pensamentos das pessoas? Primeiro nós consideramos o texto de Hebreus. Em tudo ele foi feito semelhante aos irmãos. Se ele foi feito em tudo semelhante a nós, consideremos. Nós sabemos o pensamento das outras pessoas? Por natureza? Não sabemos. Se nós não sabemos, quem é que pode nos revelar? É o Espírito Santo de Deus. Ele foi quem revelou a Pedro os pensamentos das pessoas. E, portanto, foi ele também quem revelou a Jesus o pensamento das pessoas. Como é que ele revelou? Pelo Espírito, certo? E como é que ele faz com Jesus? Será que era diferente? Não, era pelo Espírito também. Em João capítulo 1, versículo 33 ou 32, é dito que João testificou, dizendo,
Estava falando a respeito de Jesus. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então, como é que Jesus fazia as coisas? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus capacitava a Jesus, assim como pode capacitar a cada um de nós também. Alguém ainda poderia dizer: mas Jesus ressuscitou mortos. Ele ressuscitou? Mas também a Bíblia diz que homens ressuscitaram mortos, isso pela fé. Nós temos vários casos. Pedro ressuscitou a Tabita, Paulo ressuscitou a Eutico. Em Atos capítulo 10, no versículo 40, a Bíblia relata o momento em que Pedro chegou até onde estava Dorcas. Eu falei Tabita, né? É Dorcas. O nome era Tabita, mas traduzido é Dorcas. Versículo 40 de Atos capítulo 9. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela levantou os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Então aquilo que Jesus fez, também os seus seguidores o fizeram. Daí nós confirmamos que Jesus era de fato 100% humano. Posso escrever isso? 100% humano, exatamente como nós. Alguém poderia dizer: mas certa vez Jesus, ele estava no barco, houve uma tempestade muito forte e ele deu ordem para o vento e para o mar, e ambos se acalmaram. E esse poder, quem que teria esse poder? Vamos para Lucas capítulo 8. Lucas 8, versículo 23. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Ora, irmãos, eu posso dizer a vocês que mesmo neste caso, houveram homens que também deram ordens aos elementos da natureza e aos astros, e estes obedeceram. Nós encontramos estes casos, por exemplo, no livro de Josué. Um fato notório, quando Josué deu ordem ao sol e à lua. Josué capítulo 10, versículos 12 em diante. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto, ou do justo, Jasher, né? Jasher. O sol, pois, se deteve no céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Sejam bem-vindos. O Senhor pelejava por Israel e ouviu a voz do homem. Não é que o homem tinha o poder, é porque o Espírito de Deus
atuando no homem, concedia a ele a fé. E através da fé, então os milagres eram realizados. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então tudo é uma questão de fé. Mas a fé, segundo a Bíblia nos ensina, é um dom de Deus. Nós abrimos em Efésios, capítulo 2, versículo 8. E ali nós confirmamos isso. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E qual é a espécie de fé que é um dom ou presente de Deus? Nós encontramos em Apocalipse 14, versículo 12. Ali a Bíblia diz, Apocalipse 14, versículo 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Há Bíblias que dizem fé em Jesus, mas a versão Almeida, Revista Atualizada, diz fé de Jesus. É a fé que ele possuía. A fé que levou Jesus a realizar todas as maravilhas que ele realizou. Essa foi a fé que foi concedida como um dom aos apóstolos e também está disponível a nós no dia de hoje. A conclusão óbvia a partir disso é a seguinte: se os mesmos milagres da época dos apóstolos não acontecem hoje, é meramente porque a fé da igreja é muito pequena. Porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus, não é verdade? Nós diríamos a essa montanha: sai daqui, vai para lá, e ela obedeceria. Aqui nós chegamos no final da primeira parte da mensagem. Nós estabelecemos esta situação de que Cristo era 100% humano, exatamente como nós, sujeito às limitações que nós possuímos. Eu acho que nem preciso abrir a palavra para mencionar um outro evento que eu sei que também é usado, é quando Jesus andou sobre as águas. Mas na mesma ocasião, ele chamou Pedro para andar sobre as águas e Pedro andou também. Então, quer dizer, o que ele fez, o homem também fez. Certo? Agora vamos para a segunda parte. Jesus Cristo, homem 100% humano, porém dono de tudo. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está nos informando o seguinte: olha, quando nós vimos Jesus, nós vimos que ele era o mesmo que estava um dia lá com Deus, lá do lado do trono. Era o unigênito. A palavra unigênito significa o quê? Único, gerado. É a junção de uni mais gênito. Único, gerado de Deus. Nós já estudamos isso. Como ele foi gerado. O melhor exemplo que encontramos na natureza a respeito disso é quando Deus forma a mulher a partir do homem. Ele toma do seio de Adão uma costela e dela ela faz uma mulher. E aí quando ele olha para ela, ele fala: olha,
essa é osso dos meus olhos e carne, osso dos meus ossos e carne da minha carne, da mesma natureza, mesma essência. Assim também Cristo. No mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: o Filho unigênito que está no seio do Pai. Então Jesus foi tirado do seio de Deus. Quer dizer, Deus tira uma parte do seu seio, na altura da costela, e a partir dela faz o seu Filho. Essa lição também ficou expressa na natureza de outra forma, se tivermos olhos para enxergar. Há muitas plantas, a maioria, digo, talvez, não posso dizer a maioria porque eu não sei assim, então não vou falar, mas boa parte das plantas, ela se reproduz através da semente, não é assim? Tem que plantar a semente, nasce outra planta. Mas muitas plantas se reproduzem através do galho. Você corta um pedacinho, coloca na terra e aquele galho vira uma nova planta. Esse é um exemplo de você gerar um ser a partir de um ser só. Não tem macho e fêmea ali. Se você pegar, por exemplo, eu estou vendo ali uma árvore de amoreira. Se eu pegar um galho daquela amoreira, eu não preciso que a amoreira tenha encontrado uma amoreira macho, que ela tenha sido fecundada para que nasça outra amoreira. Não. Simplesmente eu pego um galho, esse galho eu planto na terra e esse galho vira outra planta. Esse é um exemplo também de Jesus ser gerado a partir do Pai. A partir de um ser só, você gerar outro. Não é só o caso de, a partir de dois, gerar um, como plantas que dão semente. Bom, então, posto isso, nós vemos que Jesus Cristo, ele era aquele Filho de Deus que estava lá no céu, o unigênito de Deus. E ele veio. Então, nesse particular, há uma diferença entre ele e nós, porque ele era pré-existente. Nós tratamos disso na semana passada. Nós passamos a existir quando nossos pais se uniram e nós fomos fecundados. Nós nos tornamos embriões. A partir dali é que nós existimos. Mas nós não existimos antes daquilo. Não assim com Jesus. Jesus existia. E o que acontece então quando Maria fica grávida? Ele é colocado dentro de Maria. Só vou passar um texto para contextualizar para todos. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Jesus fala deste evento quando ele estava para vir ao mundo. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Diz assim: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus está falando com Deus neste momento. E ele fala para Deus, corpo me preparaste. Qual corpo que Deus preparou? O óvulozinho dentro do útero de Maria. E ali Jesus foi colocado. Portanto, Jesus era pré-existente. Agora, qual era a situação do Filho de Deus em relação ao universo? Aí nós vamos chegar nesta questão. Vamos abrir alguns textos e deixar o conceito claramente estabelecido. João capítulo 1, voltamos para lá. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 3, falando de Cristo. João capítulo 1, versículo 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ora, se Ele criou todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Faz sentido? Faz sentido, certo? Ele é o dono. No livro de Colossenses, no capítulo 1, nós temos um reforço desta mensagem. Colossenses, capítulo 1. Versículo 16. Também falando de Cristo, no verso nós lemos: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades.
tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, tudo que foi criado, não só foi criado por Ele, o propósito de ser criado também era para que fosse dele. E para fechar o ponto, vamos para Hebreus, capítulo 1. Versículos 1 e 2. Ali o apóstolo diz, apóstolo Paulo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Jesus, ele era o dono de tudo. Quando ele era o Filho de Deus lá no céu, o unigênito, o Cristo, porque Cristo quer dizer Messias, enviado. Quando ele estava lá no céu ainda, ele era o dono de todo o universo. E isso nos leva até a entender um texto que é bastante controverso. Porque o próprio tempo tem a ver com as coisas criadas. Como é que nós contamos o tempo? Por meio dos astros, não é assim? Por exemplo, o Sol, quando ele se puser, está finalizando o dia. A Terra, quando ela termina uma volta em redor do Sol, fechou um ano, correto? Então, antes de existirem os astros, antes de existir a criação, não existia o tempo. Ou como Einstein dizia, né, o tempo é uma propriedade da matéria. Então, quando não haviam átomos, não havia nada, não havia tempo. Então, se Jesus criou tudo, então ele também criou o tempo. Ele é o dono do tempo. Isso explica a frase dele, muito discutida inclusive, onde ele fala: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que ele quis dizer com isso? Ele é o dono do sábado, certo? Bom, nesse contexto, nós temos que Jesus, quando vem para a Terra, embora ele venha como um bebê, 100% humano, com as limitações humanas, ele não deixou de ser o dono de tudo. Porque ele era o mesmo que estava lá no céu. Por que ele não deixou de ser o dono? Porque ele era o dono por direito. Ele era o herdeiro. Ele deixou de ser filho de Deus quando ele veio para a Terra, meus irmãos? Não podia ser diferente, porque senão não seria ele. Certo? Então, era ele. Mas quando ele veio sendo o mesmo dono de tudo que ele era lá em cima. A única diferença é que aqui ele abriu mão das homenagens que ele recebia como dono e criador. Enquanto ele estava na terra, os anjos não vinham a cada dia se prostrar diante dele, agradecer a ele por ter criado, mesmo a eles, por ter lhes dado a vida, por ter criado o universo. Certo? Pelo contrário, dos seres humanos que ele criou, os homens, o que ele recebia? Só desprezo. Mas ele continuava sendo o dono. E o que isso significa? Ontem eu conversava sobre esse tema com as minhas crianças e usei assim um exemplo, eu vi que eles captaram bem a ideia. Quem aqui já não passou por essa situação? Você está brincando com os teus brinquedos, quando era criança, claro, né? Está brincando com os teus brinquedos, aí vem um amigo de fora e você é obrigado a deixar ele a brincar com os teus brinquedos como se ele fosse dono igual a você. Como é que você se sente? Né? Não é uma sensação estranha? Eu lembro que um dos meus filhos falou: é ruim, é chato. Afinal de contas, poxa, ele às vezes até não cuida direito do brinquedo, pode quebrar o meu brinquedo. Não é assim? Agora, considerem vocês, meus queridos irmãos, Jesus, na plena consciência de que ele era dono de tudo. Ah, mas será que ele tinha essa consciência? Tinha sim. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 13. João 13, versículo 1. No versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Ele sabia que ele era dono. Então, irmãos, qual é a implicação disso?
Por exemplo, se Jesus estivesse lá junto ao poço de Jacó e resolvesse falar para a água, sobe aqui que eu estou com sede. A água ia subir? Sim. A água era dele. A água era dele. Então, ele poderia ou não poderia fazer uso da autoridade que ele tinha? O fato de ser dono? Podia. Mas se ele fizesse isso, ele seria o nosso exemplo? Não seria o nosso exemplo. Jesus poderia descer da cruz? Sim. Pensem, Jesus pregado. Mas os pregos eram dele. A madeira da cruz era dele. Tudo era dele. Tudo ele tinha feito. Ele poderia ter dito para os pregos, saiam das minhas mãos. Ele poderia ter dito para a coroa, saia da minha cabeça. Ele poderia ter dito para a madeira, né? Se desloque daqui. Ele poderia ter dito para as próprias feridas do seu corpo, se fechem agora. Afinal de contas, ele assumiu o corpo de criatura. E se tudo era dele, o próprio corpo era dele também. Irmãos, aqui nós começamos a entender uma tentação que ele teve, que é expressa na palavra, mas que talvez até aqui não tinha sido entendida como uma tentação tão forte. Qual é? Eles falavam, tu és o Filho de Deus? Então o que você faz? Desce da cruz. Por que eles falavam para Jesus descer da cruz? Vamos abrir lá no livro Evangelho de Mateus. Melhor, Lucas 23. Esse aqui já está até na mão. Versículo 35. E o povo estava olhando. E também os magistrados zombavam dele, dizendo, aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmãos, quem inspirava as pessoas a falarem isso era o próprio diabo. Por quê? As pessoas não tinham essa noção de que Cristo era o dono de tudo. Elas não tinham. Mas o diabo sabia quem era Cristo. Os demônios, por vezes, chegavam diante de Jesus e falavam, bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles sabiam. Por isso Satanás sabia que esta era uma tentação. E considere vocês a força dessa tentação. Você sendo dono de tudo. Você é dono até das pessoas que estão ao redor ali da cruz. E as pessoas estão te escarnecendo, estão xingando você. Elas estão te ofendendo de todas as formas possíveis e imagináveis. Os demônios estão ali ao lado delas. E os demônios foi você também quem fez. Todos eles são teus. Todos eles te pertencem. Todos eles estão te desonrando. E você está sofrendo uma dor indizível. E bastaria você dizer, chega. Quando o dono abre mão de tudo. O que aconteceria se ele não abrisse mão? O que aconteceria se, por exemplo, Jesus falasse para o prego, sai daqui? Se ele tivesse dito para aqueles inimigos, parem agora. Reduzisse a nada, todos eles. Ou se ele dissesse, chega, o homem sofre as consequências do que ele fez, eu vou ao meu pai. Ele poderia ter feito isso? Por direito, poderia. Por direito, ele poderia. Só que caso ele tivesse feito, haveriam consequências extremamente desastrosas para o universo inteiro. Abram lá em Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O que significa ter uma coisa pesando sobre o ombro? Responsabilidade, certo?
Quando você fala, não, puxa, isso aqui está pesando no meu ombro. O cargo está pesando nos meus ombros. Ora, isso quer dizer, a responsabilidade associada a este cargo está me pesando, eu estou sentindo isso. Quando fala que o governo estava sobre os seus ombros, quer dizer que Jesus tinha uma responsabilidade diante de si, que era justificar o governo de Deus. Se ele falhasse, o governo de Deus tinha falhado. Vamos levar isso ao extremo. A Bíblia ensina, em 1 João capítulo 4, versículo 8, ela ensina que Deus é amor. E que o amor de Deus está em Cristo Jesus. A Bíblia também fala isso em Romanos capítulo 8. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Agora, se Jesus abandonasse o sacrifício e deixasse o homem, nós, a nossa própria sorte, morrer, isso seria amor ou seria falta de amor? Seria falta de amor. E sendo falta de amor, então, pelo menos em relação a Jesus, seria certo dizer, Jesus não é amor. Ou, se Deus é amor, o amor de Deus não está em Jesus. Agora, se Jesus foi feito como o Pai, e Ele abandona, então, nas criaturas ia ficar, poxa, mas então Deus, será que Ele é amor assim mesmo? Porque Ele deixou o homem à sua própria sorte, o homem morreu. E aí o que acontece? A desconfiança gera rebelião. E a rebelião gera destruição. Isso seria o colapso do governo de Deus, o colapso do governo universal. Na prática, se Jesus descesse da cruz ou dissesse chega, haveria uma consequência para ele também. Eu gostaria que nós meditássemos nesta consequência agora. Em Romanos, capítulo 13, no versículo 10, Romanos 13, verso 10, é dito assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se faltasse amor da parte de Cristo, se naquela hora final ele recuasse do sacrifício, ou ele descesse da cruz, teria faltado amor. Então Jesus teria cumprido a lei? Não, porque o cumprimento da lei é o amor. E se Jesus não tivesse cumprido a lei, na prática o que ele teria feito? Abram lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Primeiro João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: qualquer que comete o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Opa, se Jesus tivesse descido da cruz, não teria demonstrado o pleno amor, então ele teria transgredido a lei. E se ele tivesse transgredido a lei, ele teria o quê? Pecado. Seria um pecado descer da cruz. E se ele tivesse pecado, o que acontece como consequência do pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, verso 23. Ali diz: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, embora Jesus fosse o dono de tudo e pudesse a qualquer momento abrir mão daquilo, a preservação do governo de Deus exigiria que Jesus fosse morto. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, não havia escape para o Filho de Deus. Embora a autoridade ele tivesse. Mas ele, quando concordou lá atrás com o plano, não havia mais escape.
Aqui nós vemos quão sagrada é a lei, porque é a lei do amor. Por isso que a Bíblia diz que Jesus engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. E irmãos, considerem uma coisa. Em face dessa tão maravilhosa revelação, há ainda seres humanos que se atrevem a dizer que Jesus veio para derrubar a lei, para que não precisássemos cumprir a lei. Conseguem ver por que não? Por que não pode ser assim? Porque se Jesus mesmo tivesse no menor particular se desviado desta lei cujo cumprimento é o amor, ele mesmo, para preservar o governo de Deus, ele teria que morrer. E ao mesmo tempo ele arriscou tudo por amor de nós. Quanta coisa estava ali em jogo naquela cruz. É verdadeiro, ou são certas as palavras de Jesus, quando ele orou a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Instigados pelo demônio, estavam fazendo de tudo para que Jesus desistisse daquele sacrifício da cruz, sem saber que eles estavam procurando a sua própria autodestruição. Mas Jesus ali, suportando tudo, estava preservando a todos nós, garantindo a abertura da porta de salvação, ou melhor dizendo, garantindo a manutenção da porta aberta, porque esta porta, ela estava aberta desde a geração de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, um cordeirinho foi morto no mesmo dia, certo? Para quê? Para mostrar que viria um Salvador. E desde Adão até Jesus, cerca de 4.000 anos se passaram, onde milhares, talvez milhões de pessoas garantiram a sua salvação pela fé na vitória que Jesus obteria. E Jesus não podia falhar. Elias já estava no céu olhando Jesus na cruz. Falhasse Jesus, Elias tinha que voltar e morrer. Moisés estava olhando ali para Jesus. Falhasse Jesus, Moisés tinha que voltar e morrer. Enoque, da mesma maneira, porque os seus pecados foram perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Que interesse esses homens tiveram? Com que interesse eles acompanharam as cenas finais da vida de Jesus? O conflito que ele teve com o pecado. Eles compreendiam muito mais plenamente o que estava acontecendo do que os demais. E nós hoje temos os nossos olhos abertos para esta luz. Irmãos, isso é luz. É a luz do amor e da justiça de Deus brilhando e iluminando as nossas mentes. Consideremos esta luz. Se nós não a rejeitarmos, ela vai mexer conosco aqui dentro. Ela vai fazer algo nas nossas vidas. Amém. Nós não vamos mais ser os mesmos. Se eu, a cada dia da semana, considerar este infinito e maravilhoso amor e justiça, certamente o meu proceder vai ser diferente. As minhas decisões vão ser diferentes. Não é verdade? Por isso, em Hebreus, capítulo 3, o apóstolo nos convida a meditar em Jesus. Hebreus 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O que é considerar? Considerar, eu vou usar alguns exemplos, né? A gente ouve muito pai e mãe falando isso. Você não tem consideração com o teu pai? Você é capaz de fazer isso? O que ele quer transmitir quando ele fala isso? Ele fala, poxa, antes de você fazer, você não parou para pensar quanto isso ia magoar o teu pai? O que teu pai fez por você? Não é assim? Então considere antes, pense nele. Então considerar a Jesus, pense em Jesus. Considere o que ele fez. Medite no que ele suportou. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida.
você não vai mais ser a mesma pessoa, você vai ser outra pessoa. Você vai andar com Deus, como Moisés andou com Deus, à luz da glória que resplandece do rosto de Cristo. Sabem o que é isso? Isso é uma experiência. É uma experiência que Deus está convidando todos nós a possuir. Para finalizar, como nós vimos, a própria cruz, corretamente entendida, nos demonstra de que era impossível anular, no menor grau que fosse, a lei dos 10 mandamentos. Se Jesus deixasse de cumpri-la no menor particular, ele comprometeria todo o governo do universo e ele mesmo se sujeitaria à morte para garantir a estabilidade de Deus. Deus arriscou tudo a enviar seu filho aqui, porque desde que ele o enviou não havia mais escape. Já pararam para pensar? Aqui nós conseguimos ver mais luz no texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. É o penúltimo texto antes da gente encerrar. Apocalipse 13, verso 8. A ênfase que quero dar é ao final da frase, depois da vírgula. Diz assim: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde que começou-se a criar o universo, Deus já sabia, Jesus também já sabia, que haveriam seres que iam pecar, que iam ser desobedientes. Nós, né? Nós íamos ser o problema do universo. E aí, eles teriam que fazer um sacrifício infinito. E já não tinha volta mais. Não tinha volta. Porque eles sabiam que Lúcifer ia cair, ia se transformar em Satanás. E depois eles iam formar o homem, que ia ser o fiel da balança. Nós fomos criados para escolher ou o plano de Deus ou o plano do diabo. E infelizmente o nosso primeiro pai, Adão, acabou escolhendo o plano do diabo. Depois se arrependeu. Amém, né? Glória a Deus. Vamos vê-lo no céu. Eu creio nisso. Mas nós infelizmente caímos nessa miséria como raça por conta da má escolha. E por conta disso, então, teve-se que fazer o sacrifício. Deus arriscou perder o seu filho para sempre. E Cristo arriscou tudo para si mesmo. Não tinha escape para o Cordeiro de Deus. Mas exatamente porque não houve escape para ele, há salvação para nós. Amém? Amém. Queridos irmãos, aqueles que abraçam a salvação de Cristo, eles têm uma característica. Esta característica não sou eu quem dá, é a própria palavra do Senhor. Ela descreve em Apocalipse 14, versículo 12. Os santos de Deus, diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, não há o que se discutir ou o que se falar quanto a eventual anulação dos 10 mandamentos de Deus. Deus simplesmente afirma: os santos dele, dos dias do Apocalipse, dos últimos dias, são os que guardam os seus mandamentos. O que está em causa é o como eles chegam a guardar os mandamentos. Ora, é pela fé de Jesus. E essa fé é um dom que Deus dá. E quando nós contemplamos tudo o que Jesus fez, eu creio que isso certamente nos motiva a andar como Ele andou. E se nós andarmos como Ele andou, não há por que ter medo, não há por que temer nada. O nosso destino certo é o céu. Amém? Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos o teu amor glorioso e maravilhoso. Pedimos que cada vez mais o Senhor encha a nossa alma com revelações desta ciência maravilhosíssima, a ciência da salvação, do teu grande sacrifício por nós. E assim nos transforme, ó Deus, para que nós sejamos tudo aquilo que o Senhor deseja. Abençoe a igreja que está aqui, todos saiam cheios, repletos do teu Espírito,
Abençoe a igreja virtual que nos assiste em qualquer lugar da terra. Também, Senhor, toque o coração de todos eles e reúna o teu povo como um só. Pedimos estas bênçãos e que o Senhor possa nos trazer na próxima semana, para que comermos mais do maná espiritual, da revelação da tua graça e do teu amor para conosco. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Para você que nos assiste, eu deixo o convite feito para você continuar nos acompanhando, lembrando que as transmissões ocorrem sempre aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, temos a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã, mensagem do culto. Você nos encontra na internet em 2 endereços. Canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final e pelo site advertenciafinal.com.br. Se você foi tocado e impactado por esta mensagem, se Deus te revelou de que finalmente você encontrou a igreja verdadeira e você quer se preparar para aprender mais e amanhã ou depois dar o passo do batismo, entre em contato conosco, vai ser uma alegria para nós podermos te ajudar. Tome nota do nosso WhatsApp. Fora do Brasil, 55. No Brasil, 41 99509 8425. Ou ainda por e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas antes gostaríamos de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Para isso, convido a igreja a se colocar em pé. Vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre todos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e de vós tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe e possamos estar reunidos juntos, ainda que virtualmente, na próxima oportunidade. Até lá.